Já sentiu que alguém muito próximo escondeu algo de você, mas não qualquer coisa menos, algo que mudou tudo? E se eu te dissesse que algumas revelações não vêm com gritos, mas com o peso silencioso da verdade que chega na hora certa, fria, afiada, impossível de ser ignorada? O que você faria se descobrisse que aquela pessoa que sorria com doçura estava, na verdade, alimentando a própria queda ao tentar te derrubar? Há segredos que foram enterrados como se nunca fossem aparecer. Mas quando você é um escolhido, o silêncio de Deus não é esquecimento, é estratégia divina. O que está prestes a ser revelado aqui vai mexer com a sua percepção, porque vamos expor o jogo invisível por trás de muitas dores que você ainda não conseguiu nomear. Se você já sentiu que algo estava sendo escondido, você precisa escutar até o fim. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que verdades ocultas, traições silenciosas, planos escondidos e até acessos disfarçados de amizade fizeram parte de uma história maior. E quem vos fala é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. Estamos aqui para fortalecer sua visão espiritual. Já se inscreve no canal para não andar sozinho nessa jornada e ajudar a manter viva essa comunidade que está crescendo em fé, discernimento e verdade. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é Deus criando o cenário exato para que tudo venha à tona no momento certo. Quando você é um escolhido, não precisa gritar para ser ouvido, nem se defender quando te acusam injustamente. Deus trabalha no invisível e usa até a arrogância dos que te traíram como parte da exposição. E o mais surpreendente, quanto mais tentam te atingir, mais ele transforma o ataque em palco de revelação. Quantas vezes você sentiu vontade de falar, provar, confrontar? E quantas vezes algo dentro de você disse espere? Esse espere era o Espírito Santo segurando suas palavras para que os atos deles falassem mais alto. A exposição que vem do alto não precisa de defesa humana. Ela é clara, precisa e serve como julgamento sem tribunal. E quando chega, vem com justiça e sem ruído. Deus permitiu que falassem pelas costas, que te diminuíssem nas rodas onde você não estava presente. Ele viu cada jogada, cada manipulação, cada plano escuro disfarçado de ajuda. E mesmo assim, não te arrancou do cenário, porque o tempo da exposição não é sobre pressa, é sobre precisão. Quando ele revela, não há argumento que sustente a máscara que cai. Tem gente que cavou um buraco para você cair, mas se esqueceu que estava pisando em areia movediça. E agora que o terreno está desmoronando sob os próprios pés, eles olham ao redor, sem entender o porquê, mas você entende. A exposição não foi barulhenta, porque não precisava ser. A própria armadilha que montaram se tornou o palco do juízo. E o silêncio era a assinatura de Deus na justiça. Por isso pare de achar que você perdeu por ter ficado calado. Foi no silêncio que Deus construiu a queda deles. Foi na paciência que Ele te escondeu, enquanto a sujeira subia à superfície. Você não foi fraco, foi guardado. E agora, a exposição é inevitável. O segredo que te escondia, agora, é o que revela quem realmente estava contra você. Desde o início, eles pensaram que se aproximar de você era um prêmio, uma conquista pessoal. Mas o que eles não sabiam é que o acesso que receberam não era bênção, era vigilância. Deus os permitiu perto, não porque confiava neles, mas para que o verdadeiro coração deles se mostrasse. E assim foi. A máscara caiu sem que você precisasse puxar. Só observou e orou em silêncio. O propósito de Deus sempre envolve testes, e um dos mais sutis é o teste do acesso. Quem se aproxima de um escolhido, mas esconde intenções escuras, revela muito mais sobre si do que imagina. Cada comentário sarcástico, cada ausência calculada, cada elogio disfarçado de crítica passiva-agressiva, desvaiu tudo. Você não precisava se justificar, só resistir. Eles achavam que estavam controlando você, mas estavam sendo observados por algo muito maior do que você. A justiça divina não coleta prints, ela coleta intenções. Cada atitude deles foi anotada no invisível. Você não viu tudo, mas sentiu. Deus viu tudo e agiu. E agora, o propósito se cumpriu.
revelar quem veio por amor e quem veio por conveniência. Quando você começou a enxergar com clareza, não foi coincidência. Foi Deus ativando o discernimento. Aquele incômodo que você não conseguia explicar era o Espírito alertando que o teatro estava chegando ao fim. Não ignore essa revelação. Ela não veio para destruir suas relações. Veio para blindar seu futuro. Não lamente por quem se afastou. Celebre por quem foi exposto. E aqui está o ponto mais importante. Você não perdeu apoio, perdeu peso morto. A exposição do propósito deles serviu para mostrar que sua caminhada exige leveza. Leveza espiritual, emocional e relacional. Quem não suporta a luz do seu chamado será automaticamente afastado. E isso não é punição. E você foi escolhido para algo maior. A verdade tem um tempo certo para se levantar. E quando ela chega, não precisa ser gritada, ela apenas existe. Pessoas que agiram como aliadas começam a se enrolar nas próprias contradições. Sorrisos antes calorosos se tornam olhares frios. E você, que antes ignorava os sinais, começa a enxergar com nitidez. Não é paranoia. Deus permite que certas máscaras permaneçam por um tempo para que a queda seja por vontade própria. Quando o traidor se sente confortável, ele relaxa. E é aí que a verdade aparece nos detalhes. No tom, no silêncio repentino, nas palavras lançadas como flechas disfarçadas de conselhos. Você não imaginou Volca Perspo, e o que viu não pode ser mais ignorado. Esse despertar não é leve, dói, mas é necessário, porque se Deus revelasse antes, talvez você tentasse justificar, salvar, entender. Agora, você apenas aceita. E esse aceitar é o início da cura, o início da reconstrução, o início do novo. Deus não quer que você viva cercado de máscaras. Ele quer que você veja a verdade e escolha se afastar da ilusão. Eles vão dizer que você mudou, que ficou frio, que ficou distante. Mas o que aconteceu de fato foi que você acordou. A verdade rasgou o véu. E quem não consegue mais manipular sua visão, vai tentar manipular sua memória. Não caia nessa armadilha. Deus permitiu a exposição para que você não retrocedesse, para que você enxergasse quem estava do seu lado, de verdade. E agora, a única reação que você precisa ter é seguir, sem drama, sem discussão. O que precisava ser revelado já foi. A máscara caiu, e o rosto por trás dela não é mais seu problema. Deus cuidará disso. Sua missão é continuar, de cabeça erguida, de coração limpo e com os olhos bem abertos. Eles achavam que estavam ganhando, agindo nas sombras, manipulando, calculando seus passos, como se fossem donos do tabuleiro. Mas esqueceram de um detalhe: o tabuleiro é de Deus, e Ele nunca perdeu uma partida. Quando você é um escolhido, sua vida pode até parecer vulnerável, mas está sob estratégia celestial. Deus permitiu cada jogada deles, não por descuido, mas por inteligência. Ele sabia até onde eles iriam. Sabia o momento exato em que a arrogância os faria errar. E quando esse momento chegou, você estava de pé, observando tudo. Eles cavaram um buraco tão fundo que já não conseguem sair e agora enfrentam o próprio reflexo. A paciência que você teve não foi fraqueza, foi escudo, foi preparação. Você poderia ter exposto antes, gritado, confrontado, mas escolheu confiar. E Deus honrou isso. Hoje, você colhe a sabedoria do silêncio e a vitória do discernimento. O que parecia injusto, na verdade, era o roteiro de uma virada. Eles estão confusos, perdidos, sem saber por que nada mais funciona. E você sabe o motivo. Deus agiu com justiça, não com pressa. E agora, cada movimento escondido está sendo corrigido com precisão. Não com violência, mas com exposição. Porque o que é feito no escuro cedo ou tarde será trazido à luz. Então não questione mais por que Deus permitiu tanto. Ele permitiu para mostrar tudo, para que você nunca mais se engane, nunca mais se cale, nunca mais ande com olhos vendados. Agora você tem visão, entendimento e direção. E isso ninguém pode tirar de você. Se, em algum momento desse vídeo, algo tocou profundamente o seu coração, se uma palavra aqui trouxe clareza, conforto
ou aquele empurrão que você precisava. Considere apoiar o canal clicando em valeu aqui embaixo, nas opções logo abaixo do vídeo. É uma forma simples de nos ajudar a continuar produzindo mensagens como essa, que chegam na hora certa, do jeito certo, para quem mais precisa. Seu gesto fortalece essa comunidade de escolhidos e nos ajuda a manter viva essa missão de despertar consciências com fé e verdade. E falando em verdade, o que vem a seguir pode te fazer enxergar algo que você talvez nunca tenha percebido sobre quem realmente estava à sua volta. O silêncio que você manteve foi a sua maior arma. Enquanto esperavam sua reação, sua resposta, seu desespero, você escolheu calar, e não foi por medo ou covardia, foi por sabedoria. O escolhido sabe quando falar e quando permitir que o céu fale por ele. Tem gente que não entende o poder do silêncio até que se vê cercado pelas consequências das próprias palavras. Enquanto eles se agitavam, tramavam e se exaltavam, você estava sendo fortalecido no secreto. O silêncio foi seu abrigo e também o altar onde Deus te restaurou sem plateia. Eles queriam o show, queriam ver você no chão, gritando, implorando, se explicando, mas o que encontraram foi o contrário, um espírito tranquilo, uma força que eles não previram, e isso os desconcertou, porque o silêncio carrega uma autoridade que o barulho nunca terá. Na ausência da sua voz, Deus levantou os sinais. Pessoas começaram a perceber, situações começaram a revelar, o que estava escondido começou a vazar por rachaduras que só o tempo e o silêncio conseguem provocar. Você não precisou levantar uma só palavra para ser ouvido, e agora, quem antes te acusava, se perde tentando justificar o que não tem mais defesa, porque a sua paz grita onde antes só havia conflito. Seu silêncio foi a preparação para o juízo. E a justiça de Deus não chega com som de sirene, ela chega no momento exato, com uma precisão que nenhum argumento consegue refutar. Você foi observado por olhos humanos, mas protegido pelos olhos que tudo vem. Enquanto as pessoas te analisavam por fora, Deus sondava os corações ao seu redor. Ele sabia quem vinha com capa de cuidado, mas com espada nas costas. E, isso não permitiu que certas mentiras durassem muito. Quando o espírito está desperto, ele sente o que a alma ainda não entendeu. E talvez você tenha sentido isso, aquela sensação estranha, aquela inquietação sem explicação perto de certas pessoas. Isso não era paranoia, era discernimento sendo ativado. Era Deus te alertando com códigos espirituais. Nem todo mundo que anda perto veio para somar. Alguns vieram para espionar e outros para sabotar, mas nenhum deles passou despercebido diante de Deus. Ele não perdeu um movimento. Cada passo foi vigiado com precisão e por isso a queda deles agora é visível. Enquanto você segue de pé, a proteção que você teve não foi blindagem física, foi cobertura espiritual. Enquanto eles mexiam nos bastidores, você estava sendo escondido sob o olhar do Altíssimo. Ele não evitou a exposição porque te esqueceu. Ele atrasou o confronto para mostrar quem eles realmente eram quando achavam que ninguém estava olhando. Agora que tudo está vindo à tona, você entende por que teve que esperar, porque certas orações pareciam não ter resposta. A resposta estava no tempo da revelação, e ela chegou. Você está vendo com os olhos de quem foi acordado, e uma vez que você vê, não há mais como voltar a dormir. A justiça de Deus não chega com fogos, chega com exatidão. Enquanto o mundo busca por escândalos e provas barulhentas, o céu trabalha no detalhe. Aquele que te feriu, zombou ou te usou, talvez nem perceba ainda o que está acontecendo, mas está. A queda já começou, e não há quem impeça. Deus não se move por impulso move por propósito. Ele observa com calma para agir com força, e quando ele decide intervir, não há defesa que sustente a mentira. Tudo que foi dito e feito contra você está agora sendo usado como instrumento de correção, não por vingança, mas por equilíbrio. Muitas vezes você se perguntou, cadê Deus nessa situação? E ele estava lá, no silêncio, na espera, nos bastidores, porque enquanto você se ocupava tentando entender,
Ele se ocupava organizando o cenário da justiça, e ela não vem pela sua boca, ela vem pela mão que sustenta tudo. Quem tentou destruir você achou que a demora era sinal de fraqueza, mas era só Deus esperando que a corda ficasse no comprimento exato, não para te enforcar, mas para que a própria armadilha deles se tornasse o fim da ilusão. Eles não estavam vencendo, estavam sendo vigiados. Agora que a balança começa a se ajustar, você percebe que não precisava da aprovação de ninguém, precisava da permissão do céu, e ela chegou. A justiça foi liberada, e o que parecia injusto ontem, hoje se transforma em testemunho. A lei de Deus é silenciosa, mas nunca falha. Toda dor que você sentiu foi anotada, nenhuma lágrima caiu em vão. E se hoje você está mais forte, mais atento e mais centrado, é porque essa dor te moldou, não te deformou, te alinhou, fez de você alguém mais sensível espiritualmente, mais firme emocionalmente, mais maduro na fé. Não romantize o sofrimento, mas também não despreze o que ele construiu em você. As noites mal dormidas, as decepções inesperadas, as perguntas sem resposta, tudo isso foi matéria-prima nas mãos de Deus. Ele usou o caos para criar clareza, e agora você entende com profundidade o que antes só sentia. Enquanto você chorava, o céu estava construindo uma resposta, mas não era uma resposta rápida. Era uma resposta duradoura, uma que não apagasse apenas a dor, mas que revelasse o propósito. E agora você está no ponto em que a dor virou ferramenta. Você não carrega mais ferida, carrega testemunho. A dor foi o disfarce da transformação. Enquanto tudo parecia ruir, na verdade, você estava sendo edificado. E quem olhar para você agora, nem imagina o que você enfrentou para estar de pé, mas isso pouco importa, porque a sua jornada não é sobre plateia. É sobre processo e propósito. E se hoje você consegue discernir com facilidade, proteger sua paz com firmeza e silenciar com sabedoria, agradeça, porque foi a dor que te levou até esse nível de percepção. E foi Deus quem usou o sofrimento para revelar o guerreiro espiritual que você realmente é. A verdade não tem pressa, mas ela sempre chega. Enquanto você esperava justiça, Deus preparava o cenário da ascensão, não apenas para limpar seu nome, mas para erguer sua história diante daqueles que duvidaram. A mesma boca que te amaldiçoou agora assiste, em silêncio, sua elevação, não porque você quis se vingar, mas porque a verdade foi seu escudo o tempo todo. E quando a verdade se move, ela não apenas expõe, ela também exalta. Deus permitiu que você fosse desacreditado, sim, mas foi para que ninguém dissesse depois que sua vitória veio por influência humana. Ele te escondeu por um tempo para que, quando te revelasse, ficasse claro que foi ele quem fez. E agora, quem tentou te apagar precisa conviver com o brilho que não pode mais ser ignorado, porque o que é ungido para vencer não pode ser sabotado para sempre. A verdade veio, e com ela veio o seu tempo. Sabe aquele espaço que você achava que nunca ocuparia? Deus abriu. Aquelas portas que pareciam travadas estão se escancarando, não por merecimento humano, mas por justiça espiritual. A verdade tem poder de reconstruir reputações e reposicionar destinos. E você está sendo posicionado, não por piedade, mas por propósito. Sua história não foi escrita para terminar no fundo. Foi desenhada para impactar o alto. A dor te preparou, a exposição te blindou, e agora a verdade te eleva. Pessoas que te ignoraram, agora te observam em silêncio. Não sabem o que aconteceu, não conseguem entender como tudo virou. Mas boca sobe, você sentiu cada passo, viu cada perda, engoliu cada palavra, e agora está vivendo o que é seu, sem precisar explicar nada para ninguém. E quando perguntarem como você chegou até aqui, você não precisará de muitas palavras, apenas um sorriso. Porque quem anda com Deus sabe que a verdade não precisa ser justificada. Ela se sustenta e ela levanta. E quando ela levanta um escolhido, ninguém pode derrubar. Deus poderia ter feito tudo no oculto, poderia ter limpado seu nome em segredo, mas Ele escolheu fazer publicamente, não para te exaltar, mas para mostrar que ninguém zomba de um escolhido impunemente. A mesma plateia que assistiu sua humilhação, agora
testemunha sua restauração. E isso não é vingança, é justiça em sua forma mais pura. A exposição pública não é escândalo, é acerto de contas do céu. Enquanto você era acusado, ele estava colhendo provas, não provas físicas, mas espirituais. Ele não esqueceu o que disseram de você. Cada palavra foi anotada, cada gesto foi registrado. E agora, quando o tempo chegou, Deus abriu o livro e o que antes era apenas sussurro virou sentença. Uma sentença que não tem defesa, uma verdade que não se apaga mais. Aqueles que riram agora estão em silêncio. Aqueles que jogaram pedras estão tentando recolhê-las. Mas o cenário já mudou, a mesa virou e o escolhido foi justificado. A justiça de Deus, quando vem, não é parcial. Ela vem para reequilibrar, para reorganizar, para deixar claro que quem toca em um enviado toca no propósito de Deus. E isso tem consequência. Muitos esperavam que você reagisse com ódio, mas você ficou em paz, porque sabia que Deus estava cuidando. A exposição veio no tempo certo, sem barulho da sua parte, só com a força do que é certo. E agora, não há como apagar o que foi revelado, porque Deus não deixa dúvidas quando julga, Ele mostra. E quem vê, não esquece. Você não precisou destruir ninguém para vencer, só precisou esperar. E enquanto esperava, Deus preparava sua exaltação e a correção dos fatos. Agora que tudo está claro, siga em paz. Quem precisa entender, já entendeu. E quem te julgou, está diante da verdade que você carregava desde o início. Eles agiram como se fossem invisíveis, como se suas ações jamais fossem descobertas. Mas o erro deles foi achar que o que não é visto por olhos humanos também não é visto pelos olhos do Espírito. Nada escapa, a nada passa despercebido. Deus viu tudo, desde o começo. Ele não apenas viu, ele anotou, ele observou e ele permitiu, até o momento certo. Você foi alvo de mentiras, de ciladas disfarçadas de afeto, de promessas vazias, e por mais que quisesse entender, a resposta só chegou agora, e foi completa. Deus não apenas revelou os rostos, revelou as intenções, revelou os planos, e o melhor de tudo, te manteve de pé enquanto tudo acontecia. Vocanal Caio, você foi guardado. Essa proteção foi silenciosa, mas poderosa. Você não viu os livramentos, mas sentiu. Você não entendeu os afastamentos, mas obedeceu. E agora compreende. Era Deus cortando acessos perigosos. Era Ele impedindo tragédias maiores. Era o Espírito te guiando para longe de quem fingia bem demais. Agora que a poeira baixou, você começa a ligar os pontos. E percebe que cada não, cada afastamento, cada silêncio foi uma proteção. Não um castigo. Não uma perda. Foi Deus dizendo, não aí, não agora, não com essa pessoa. E hoje você agradece, porque a verdade mostrou que se aquilo tivesse seguido, você teria caído junto. Você não precisa mais se perguntar por quê. A resposta está aí, diante dos seus olhos. Tudo o que estava escondido, agora está claro. E quem pensou que estava te enganando, na verdade, estava sendo vigiado por olhos que jamais se fecham. A dor que você enfrentou não foi apenas externa. Ela tocou sua alma, mexeu com sua visão, te obrigou a amadurecer. E foi nesse processo que algo precioso nasceu: discernimento. Aquela sensibilidade que antes era confundida com intuição, agora tem nome, tem direção, tem propósito. Você não é mais o mesmo. E isso é bom. Você aprendeu a ouvir além das palavras, a observar além dos gestos, a perceber as intenções escondidas nos detalhes. Esse despertar não foi instantâneo. Foi um processo doloroso, sim, mas essencial. Você cresceu espiritualmente enquanto parecia estar encolhendo emocionalmente. E essa é uma das maiores provas de que Deus estava te preparando. Agora você entende por que Deus permitiu certos encontros. Eles não vieram para te destruir, vieram para te mostrar onde você ainda era frágil. E assim, fortaleceram sua armadura espiritual. Hoje você fala com mais firmeza, caminha com mais certeza, escolhe com mais sabedoria, porque o despertar te deu clareza. Não queira voltar a ser como era antes. O você antigo não sobreviveria ao novo nível
que Deus está te levando. Seu olhar está mais limpo, sua energia mais protegida, suas alianças mais seletivas. E isso é fruto de um processo que só quem vive entende. Não se culpe por ter confiado em quem te traiu. Se orgulhe por ter aprendido com isso. Esse despertar é só o começo. Ainda há muito a ser revelado. Mas agora você está pronto. Pronto para enxergar com os olhos do Espírito. Pronto para caminhar sem se perder. Pronto para não ignorar os sinais. E principalmente, pronto para continuar, mesmo quando doer. Porque agora você sabe quem é e quem está com você. Você não chegou até aqui por acaso. Cada queda que tentou te parar, cada traição que tentou te desmontar, cada silêncio que parecia abandono, tudo isso forjou uma força em você que não pode mais ser ignorada. A resiliência de um escolhido não é feita de resistência comum, é feita de fé no meio da dúvida, de firmeza no meio da perda, de luz no meio da escuridão. As pessoas enxergam o brilho, mas não fazem ideia da fornalha que você enfrentou para acendê-lo. Tentaram te calar, te isolar, te deixar confuso, mas você escolheu continuar. E não por orgulho, mas por propósito. Algo dentro de você dizia vai, mesmo sem entender voca, obedeço. E hoje essa obediência é o que te coloca em posição de autoridade espiritual. Você resistiu quando tudo dizia para parar, quando a voz do medo parecia maior que a voz da fé. Mas o que te sustentou não foi teimosia, foi cobertura. Deus sabia que você aguentaria, porque Ele te chamou, não para sobreviver, mas para marcar território no invisível. Sua resiliência é marca de quem foi chamado para coisas grandes, mesmo que ainda em silêncio. Agora você olha para trás e vê, as tempestades não te afogaram. Elas te ensinaram a nadar mais fundo, e os ventos contrários não te derrubaram, te ensinaram a voar mais alto. É por isso que você incomoda, porque quem carrega essa força, essa persistência espiritual, não passa despercebido. Você carrega algo que o inferno reconhece e teme continue firm, mesmo quando cansar, mesmo quando parecer que nada muda. A resiliência do escolhido é construída nos bastidores, mas reconhecida no palco certo. E o seu palco está sendo montado. Deus não te fez forte à toa. Ele te fez forte para permanecer de pé quando todos ao redor estiverem caindo. A fé que você manteve no escuro agora será recompensada à luz do dia. E essa recompensa não é apenas externa, é interna. É aquela paz que ninguém entende. É aquele descanso em meio ao caos. Porque quem acreditou quando tudo desmoronava, agora está colhendo o que plantou no invisível. A fé foi sua âncora, e agora se torna sua chave. Deus não ignora um coração fiel. Elhan, Ele recompensa, e faz isso de maneira tão evidente que até quem duvidou precisa reconhecer. A fé te fez esperar quando era mais fácil desistir, e agora ela te posiciona em lugares onde antes você sequer imaginava entrar, porque portas espirituais se abrem para quem tem fé firme e persistente. Você não orou em vão, não clamou à toa. Deus ouviu cada palavra, e mesmo quando parecia em silêncio, Ele estava agindo. Agora você entende. O tempo da espera foi o tempo da fundação. O que você vive hoje está de pé porque foi construído sobre confiança. Fé é mais do que sentimento, é estrutura, e você está sobre uma base inabalável. O mundo busca resultados imediatos, mas o céu trabalha com eternidade. E sua fé, alimentada no secreto, produziu frutos que ninguém poderá arrancar. Por isso, não negocie sua crença por migalhas. A recompensa é grande demais para ser trocada por atalhos. Você chegou até aqui, acreditando. Agora, continue, porque o melhor ainda está por vir. E quando alguém perguntar como você conseguiu, diga com simplicidade: foi fé, não foi sorte, não foi coincidência, não foi conexão, foi fé. E essa fé foi respondida, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele está só começando a te mostrar o quanto valeu a pena acreditar. A vitória que você vive hoje não foi entregue de mão beijada, foi conquistada em silêncio, com dor, com lágrimas que ninguém viu, mas cada passo em direção ao seu propósito
foi guiado. Você não venceu por acaso. Venceu porque permaneceu. Porque mesmo quebrado, você não parou. Mesmo em silêncio, você confiou. E Deus honrou cada detalhe. Ser escolhido não é glamour, é responsabilidade. É passar por vales profundos para ser moldado. É suportar o peso de cargas que outros não aguentariam. Mas agora você entende. O processo foi necessário para a vitória ter fundamento. Você não está no topo por sorte. Está porque venceu o invisível. Porque permaneceu fiel quando era mais fácil fugir. E agora que tudo está mais claro, você sabe quem é. Você entende a força que carrega. E principalmente, você reconhece que não foi você quem chegou até aqui. Foi Deus quem te trouxe, te levantou, te sustentou e te estabeleceu. Sua vitória é reflexo de uma caminhada de fé e resistência. Quem olhava de fora não sabia o que acontecia por dentro, mas agora sua vida é testemunho, é resposta, é prova de que ninguém pode apagar o que Deus acendeu. A vitória chegou, não para humilhar ninguém, mas para glorificar o nome de quem sempre esteve com você, mesmo em silêncio. E essa é só a primeira página de um novo capítulo. Porque o escolhido não para quando vence, ele continua. E agora, com mais clareza, com mais força e com uma autoridade que foi forjada em meio ao fogo, o mundo verá. Mas o céu já sabia. Essa vitória era sua desde o princípio. Se algo dentro de você se agitou enquanto ouvia essa mensagem, não ignore. Pode parecer apenas um vídeo, mas você sabe que foi muito mais do que isso. Foi resposta, foi direção, foi Deus te chamando à consciência do que você carrega. Essa não é uma palavra qualquer, é um divisor de águas. E se chegou até aqui, é porque estava preparado para recebê-la. Aproveita agora e se inscreve no canal. Isso fortalece não só esse projeto, mas essa comunidade de escolhidos que está despertando todos os dias para quem realmente é em Deus. Ativa o sininho e vem com a gente, porque as próximas revelações não serão apenas impactantes, serão necessárias. Aqui, cada vídeo é um chamado, e você sabe que não está aqui por acaso. Deixa um comentário aqui embaixo. Conta o que Deus te mostrou enquanto ouvia essa palavra. Compartilha o que mais te tocou, o que fez sentido, o que trouxe paz ou confronto. Porque quando você fala, você ativa curas que nem imagina. Pode ser exatamente o que outro coração precisa ouvir para não desistir. E aqui, sua voz tem peso espiritual. E se essa mensagem te abençoou de verdade, você pode apoiar esse canal clicando no botão Valeu aqui embaixo. Essa contribuição ajuda a manter essa missão viva, sustentando a produção de conteúdos que tocam, despertam e restauram. Não é só apoio financeiro, é semente espiritual e ela volta multiplicada. Cada vídeo que chega aqui é fruto de oração, entrega e direção. E quando você apoia, você participa disso. Você se torna ponte para que outras vidas também sejam alcançadas. Então, se hoje essa palavra foi resposta para você, imagine o que ela pode ser para alguém que está no fundo do poço. Clique. Você se torna parte desse mover. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que tentaram esconder. Agora você está vendo com clareza. E tudo o que foi revelado aqui hoje te posiciona para viver um novo nível espiritual. Um nível de consciência, de autoridade e de alinhamento com o que Deus realmente tem para sua vida. Nada será como antes. Você já não é mais o mesmo de quando deu play neste vídeo. Algo dentro de você mudou. E não foi emoção passageira, foi ativação. O céu usou palavras para tocar o que palavras humanas não alcançam. E a partir de agora, você vai perceber que coisas começam a se mover. Porque quando a verdade entra, a mentira perde força. Agora segura firme, porque o próximo vídeo vai descer mais fundo. Vamos abrir uma nova camada sobre a influência espiritual por trás de certas conexões. O que ainda está oculto vai tremer. E quando você ouvir, vai entender por que certas pessoas nunca suportaram sua luz.